Olá, queridos irmãos e irmãs, vamos estudar mais da Palavra de Deus porque faz bem ao nosso coração e a dúvida de hoje que eu vou responder é a seguinte: vi o estudo sobre o capacete da salvação e gostaria muito de entender cada uma das partes da armadura de Deus citada por Paulo. Uma parte que não entendo muito é sobre o cinturão da verdade. De uma forma prática, o que essa parte é e como usamos ela nas lutas espirituais do dia a dia? Muito obrigado, querida irmã, por deixar pra gente aqui mais essa dúvida e nós vamos continuar então o estudo aqui do capacete da salvação. Eu já fiz esse estudo, vou fazer hoje do cinturão da verdade. E você tem alguma dúvida? Aproveite, coloque aqui nos comentários desse vídeo e a sua dúvida pode ser selecionada e ser transformada no próximo vídeo aqui do nosso canal. Aproveite também, aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho inscrever-se. Faça sua inscrição aqui no canal, já são 400 vídeos que você pode buscar aqui no canal e estudar mais da Palavra de Deus. E a minha prioridade aqui é chegar a 1000. Então faça parte do nosso canal, é tudo gratuito, é aqui no YouTube e você vai crescer muito na Palavra de Deus, ok? Se não me conhece ainda, sou o professor presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com e também autor aqui desse canal. Eu vou te ajudar a entender esse tema com profundidade, que eu tenho certeza que pouca gente estudou aí na sua igreja, ok? Vamos então entender, vamos para a minha lousa de explicações aprender mais dessa questão, vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Efésios capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Mas, presbítero, cadê a palavra cinto ou cinturão? Eu vou te explicar isso daqui a pouquinho, quando a gente analisar essa palavrinha aqui, lá no grego, que é muito interessante. Queridos, a armadura de Deus, citada por Paulo, é uma linda passagem que nos ensina como Deus nos deu recursos. Preste bem atenção nisso. Tem muito crente que acha que Deus o chamou e o largou no mundo, mas não. A Bíblia vai dizer que Deus nos deu recursos vindos dele mesmo, e esses recursos têm o quê? Um objetivo. Ele é para vivermos uma espiritualidade forte, firme, cheia de vigor e vitoriosa. Isso mesmo. A vitória é dos servos de Deus, apesar de nós passarmos por grandes lutas. Mas essa é a espiritualidade que Deus nos traz aqui dentro da palavra de Deus. No entanto, para vestir essa armadura, precisamos conhecer cada parte dela. E também, claro, saber manuseá-la de uma forma correta no dia a dia. Você sabe utilizar essa armadura no dia a dia, conforme Deus estabeleceu? Nós vamos aprender nesse estudo, então fique comigo até o final desse estudo. Inclusive, na parte final, eu vou explicar o que é essa verdade do cinturão que nós vamos explicar hoje. Está muito interessante, tenho certeza que você nunca estudou dessa forma. Então aqui, para a gente começar, uma pequena imagem para você entender, né? O cinturão, qual que é a parte chamada de cinturão? É essa parte aqui que ficava na cintura do soldado, apenas para ilustrar e ficar na sua mente, para que você possa compreender o contexto que eu vou explicar na sequência e também de que parte nós estamos falando. Bom, nós vamos começar entendendo o que Paulo tinha em mente quando ele citou uma armadura. Vamos contextualizar primeiro, para que depois a gente compreenda essa parte da armadura. Bom, já fica claro que Paulo tinha em mente um soldado, mas não um soldado comum. Era um soldado da sua época e possivelmente ele pensava aqui em um soldado romano, que era o mais comum de ver naquela época lá pelas ruas, nas batalhas, enfim, no dia a dia de uma pessoa comum. Os soldados, em geral, eles se protegiam individualmente com uma armadura e também com armas de defesa e armas que propiciavam a ele o recurso para atacar também possíveis inimigos. E é isso que Paulo então utiliza como um pano de fundo para conectar a sabedoria de Deus. Isso é muito importante. Deus ele utiliza dentro da palavra coisas do dia a dia, coisas que as pessoas têm conhecimento e faz conexões para nos ensinar que nós também temos, nesse caso aqui, armas. Sim, você, servo de Deus, você tem armas de batalha. E você também, servo de Deus, e eu também, servo de Deus, nós temos uma armadura, porque nós somos, dentro do contexto bíblico, soldados de Deus, nesse mundo batalhando pelo reino do nosso Senhor. Sendo assim,
As partes da armadura, para que a gente possa relembrar, elas são as seguintes. Nós temos o cinturão, que nós vamos estudar hoje em detalhes. Nós temos a couraça, nós temos os sapatos, nós temos o escudo, nós temos o capacete, que nós já estudamos aqui no canal. E eu vou deixar no final desse vídeo, se você ainda não viu, tá imperdível o vídeo sobre o capacete da salvação. E nós temos também a espada. Além, claro, de Paulo citar a oração como algo extra, e nós vamos falar disso também aqui no canal. Aliás, para a gente organizar, qual das partes você quer que eu faça o próximo vídeo? Coloca aí nos comentários, e a parte que tiver mais comentários e curtidas vai ser a parte que eu vou fazer no próximo vídeo. Você quer a couraça, sapato, espada, oração? Diga aí nos comentários, por favor. Bom, vamos lá. Essas partes unidas formam, então, a totalidade das armas de proteção e ataque de um soldado da época de Paulo. E, claro, aplicadas aqui espiritualmente nessa comparação, é a armadura de Deus dos soldados de Cristo, que devem ser vestida, então, de uma forma completa para não ficar nenhum buraco e para não deixar que você fique aí com partes expostas aos inimigos. Mas por que uma das partes é chamada de cinturão da verdade? Eu vou explicar o termo cinturão e na sequência eu vou explicar o termo verdade, de onde que ele vem dentro da palavra de Deus. Então, aproveite que está imperdível. Qual que é o ensino profundo que nós temos aqui? Veja na sequência. Conhecendo o cinturão. Antes de se explicar isso, recado rápido. Primeiro comentário fixado desse vídeo e também aqui na descrição tem o link do nosso curso Conheça sobre a Bíblia de Capa a Capa. Se você já me acompanha aqui bastante tempo, né? Já temos aí mais de 400 vídeos. Aproveite, é hora de você aprofundar mais. E aqui nesse curso eu aprofundo 100 vezes mais do que aqui no YouTube. Então, participe, está imperdível. Olha só, a primeira parte da armadura que é mencionada aqui pelo apóstolo Paulo é então esse cinturão. Observe em Efésios 6,14 que ele diz o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos. Essa palavrinha aqui é que nós precisamos analisar. A palavra cingindo-vos, lá no grego, lembrando que o Novo Testamento é escrito nessa língua aqui no original, no grego, essa palavrinha é perizonume, e ela significa o seguinte: prender as vestes com uma cinta ou cinto. Então ali onde está escrito no nosso texto, na nossa tradução, cingindo-vos ou cingindo, significa isso, prender as vestes com uma cinta ou um cinto. Dentro do contexto, então, de um soldado, que é o que Paulo está trabalhando, no contexto de uma armadura, então esse cinturão, esse cinto, esse prender as vestes, significa ali a área que era protegida ali na cintura e que dava também mobilidade para que o soldado se movimentasse sem que as roupas que ficavam embaixo o atrapalhasse. Alguns cintos, inclusive, não eram apenas pequenas tiras, como nós temos hoje, e colocamos ali numa calça jeans, por exemplo. Eram cintos maiores, como eu mostrei na imagem lá no começo. E eles protegiam também as partes íntimas do soldado. Então o cinto ele se estendia e cobria ali um pouco das partes íntimas e também uma parte das coxas, dava boa mobilidade e mantinha então ali tudo bem preso. E claro, se você olhar bem aí as imagens, você vai perceber que no cinto também ficava presa a espada. Então o cinto é uma parte muito importante. Mas note que o texto ele contém, antes de mencionar o cinto, um imperativo. O que significa um imperativo aqui dentro da linguagem? Significa uma ordem, que é expressa então pela palavra estai aqui no versículo. Observe bem o versículo. Estai, pois, firmes. Então nós precisamos entender essa primeira parte para depois entender mais sobre o cinto. Olha só, e para entender esse imperativo, essa ordem, vamos relembrar o que Paulo disse um versículo antes. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura. Então observe que Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês, guerreiros de Deus, precisam pegar 100% dessa armadura para que possais resistir no dia mau, aquele dia que nós vamos precisar cada vez mais ali dela para lutar. E depois de ter desvencido tudo, então permanecer inabaláveis. Então observe que para essa batalha
ensina o apóstolo, é preciso ter firmeza. Por isso ele diz, estai, pois, firmes. É uma ordem. Fique firmes. E essa certeza começa vestindo qual parte? Primeiro o cinturão e depois seguido das outras partes. É preciso estar vestido para a batalha. Então observe que Paulo inicia ali a citação das partes da armadura, dizendo algo como, pegue a armadura e coloque, guerreiro. Pegue a armadura e vista. Isso é muito importante a gente entender. O apóstolo então tinha em mente a armadura de um soldado e um soldado então recebendo uma ordem. Pegue a armadura, vista e vá para a batalha. Os leitores de Paulo entenderam muito bem isso ali naquela época. Por quê? Porque quando alguém colocava inicialmente um cinto, era porque ia fazer algo, tinha algo em mente para fazer e estava então preparado para essa obra ou trabalho ou mesmo até uma batalha, como é o caso de um soldado. Bom, agora nós estamos preparados então com todo o contexto para compreender por que o cinturão ele é chamado de cinturão da verdade. E você vai se surpreender com o que eu vou te mostrar a partir de agora. Olha só, se o guerreiro de Deus está preparado com o seu cinturão, isso significa que a sua confiança ela é plena. Ele já colocou ali a primeira parte que traz para ele a ideia da preparação para enfrentar algo, para realizar alguma coisa. Porque, na verdade, não existe dúvida, não existe receio. Ele colocou o cinto, é porque ele está entrando ali no modo batalha, no caso de um soldado. Agora, veja que impressionante o que a Bíblia nos ensina a respeito da verdade. E por que Paulo utilizou essa figura, que é muito interessante. Olha aqui que Jesus afirmou dentro aqui da sua palavra de uma forma extremamente veemente e forte. Observe, João capítulo 14, versículo 6 diz o seguinte, respondeu Jesus, eu sou, preste bem atenção nisso, o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então observe que o cinturão, ele nos indica que Jesus Cristo é esse cinturão. Eu sou a verdade. Jesus Cristo ensina isso aqui. Então, o verdadeiro guerreiro de Deus, ele está com Jesus Cristo na sua vida. Além disso, Jesus também disse que a palavra de Deus é a verdade. Observe João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra, está falando com Deus aqui, a tua palavra é a verdade. Então observe que o servo de Deus também, ele está com a palavra de Deus na sua vida, embrenhada, vestido com ela para caminhar, para lutar. Além de Jesus Cristo, a palavra é a verdade. Mas não é só isso. Ainda temos algo impressionante descrito na Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 6, a parte B, parte final do versículo, que diz o seguinte: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então observe que o Espírito Santo também é a verdade dentro do contexto bíblico. Então, quando o crente coloca o cinturão, ele está fervoroso com o Espírito Santo também na sua vida. Então observe, o que nós podemos perceber é que esse cinturão, ele aponta para o nosso relacionamento com Cristo. Então o verdadeiro soldado de Deus está vestido com um relacionamento profundo com Jesus Cristo, que é a verdade. Também aponta para a nossa santificação na palavra. A palavra é a verdade. Significa então viver na verdade. E também nos aponta esse cinturão para a nossa relação com o Espírito Santo. Então o crente soldado de Cristo, ele está fervoroso no seu relacionamento com o Espírito Santo. Então observe que cercados com todo esse aparato da verdade, não há como um guerreiro ser fraco. É isso que Paulo tem em mente. Esse guerreiro está vestido com o Espírito Santo da promessa. Está vestido com a presença viva do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E está andando e santificando a sua vida na palavra. Então não tem como esse guerreiro ser fraco. Antes, ele está preparado para enfrentar esse dia mau, as adversidades, as investidas do maligno. E é por isso que Paulo diz ali que você veste a armadura e você luta e permanece inabalável, porque são armas poderosas. Sendo assim, o cinturão da verdade representa para nós esse relacionamento profundo com Deus,
e com sua palavra. O reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida, que é possível por essa obra do Espírito Santo que é realizada em nós. Somos selados pelo Espírito Santo, Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então veja que forte isso. Tendo tudo isso em mente e vivendo essa realidade, os nossos olhos estarão abertos para as realidades espirituais e nós seremos guerreiros que sabem lutar com as armas e os recursos que Deus nos deu. Nós conseguimos então utilizar a verdade, que é tudo isso que eu já expliquei, como uma forte e poderosa defesa e também arma para a nossa batalha do dia a dia. E agora, conforme eu prometi, tá aqui o vídeo. Assista esse vídeo, ele é muito bonito, muito importante para você entender o que é o capacete da salvação. Então espero você nesse próximo vídeo. Fica com Jesus!